Fala, minha galera, SOS História, Professor Pedro Ricciolo com mais um vídeo aqui no YouTube para vocês. E hoje, se você quiser saber tudo sobre a segunda parte de Primeira Revolução Industrial, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu te garanto que vai valer a pena. Eu te garanto que você vai sair daqui sem dúvidas sobre esse assunto. Se você não assistiu ainda a primeira parte, está aqui no nosso canal. Vai lá na primeira parte para que você entenda o que está acontecendo aqui nessa segunda parte de Primeira Revolução Industrial, beleza? É como se fosse uma série. Então volta lá no primeiro episódio para você entender agora o segundo episódio. Mas antes de começar esse vídeo maravilhoso, tu já sabe, né, moleque? Produção! Eu me amarro, solta aquela vinheta, produção! Galera, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, esse momento é muito importante. Eu preciso que você se inscreva no nosso canal porque estamos numa meta de chegar aos 500 inscritos. Então eu conto com a sua ajuda. Além disso, ative o sininho e também curte esse vídeo aí para você saber todas as novidades do SOS História do Professor Pedro Ricciolo. Se você ainda não segue a gente nas nossas redes sociais, siga-me nas minhas redes sociais, tanto Instagram como TikTok, porque estamos desenvolvendo um trabalho maravilhoso também nessas outras redes sociais. E antes de começar isso aqui, se você quiser tirar um print maravilhoso desse quadro que está aqui atrás de mim, eu vou me abaixar rapidinho. Como é clássico, né? Me abaixa aqui rapidinho, você tira aquele print para fazer suas anotações depois com calma e a gente parte para essa aula. 3, 2, 1, vai! A Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial, foi acompanhada de um grande progresso tecnológico. Muita tecnologia começa a surgir aqui com a primeira Revolução Industrial, ali na Inglaterra, a partir da metade do século XVIII. Por exemplo, em 1712, um cara chamado Thomas Newcomb Para tudo. Produção, um close em preto e branco aqui na minha cara, vai. Para tudo, me respeita nesse inglês que eu tô brabo. Thomas Newcomb começa a utilizar o vapor para extrair água das minas e distribuir essa água para a Inglaterra. Além disso, eu começo a ter uma série de tecnologias que passam a ser implementadas no sistema fabril na produção de tecidos, principalmente na fiação de algodão. Por quê? Porque o algodão inglês, a lã tinha uma boa qualidade, mas o algodão inglês, os fios de algodão não tinham uma boa qualidade. A qualidade geralmente era baixa, geralmente o fio quebrava e por conta dessa baixa qualidade eles não conseguiam concorrer com o comércio da Índia, por exemplo, beleza? Não tinham como competir com o algodão, com os fios de algodão produzidos na Índia. Então essa baixa qualidade eles começam a buscar aí novas tecnologias para aumentar essa qualidade do algodão. Por exemplo, vai ser criada a chamada Spinning Jenny, também como tecnologia para aumentar a produtividade aí dos fios, né, dos tecidos. Além disso, também vai ser utilizada a fiação hidráulica em 1769, até que um cara chamado James Watt vai utilizar o vapor, esse mesmo vapor que era utilizado para extrair ali água das minas, começa a utilizar o vapor para as máquinas de fiar. E essa utilização do vapor estimula e aumenta a minha produção. A minha produção, a partir de então, passa a ser em larga escala. A produtividade aumenta muito. Como eu falei com vocês na primeira aula, as fábricas no primeiro momento, beleza? As fábricas no primeiro momento, elas reuniam todas as etapas de produção, mas eu ainda não tinha tanta tecnologia ali implementada. A partir daqui, não. Eu começo a utilizar de fato fontes de energia que estimulam cada vez mais a minha fiação, que aumentam cada vez mais a minha produtividade. Portanto, as tecnologias implementadas a partir da primeira Revolução Industrial geram um grande processo
de um grande progresso, né? Processo não, mas um grande progresso tecnológico, não só na Inglaterra, mas posteriormente no mundo inteiro, que vai mudar o quadro social, político e econômico do mundo a partir de então. Isso aqui gera, portanto, uma revolução, uma quebra com o nosso cenário anterior. Beleza, galera? Além disso, com esse surgimento do sistema fabril, que começa ali nas fábricas a unir as etapas de produção, eu passo a ter uma nova divisão de trabalho. O trabalho passa a ser dividido e visto de outra maneira, diferente do que era anteriormente, que eu tenho um sistema muito familiar, um sistema doméstico, eu passo a ter agora, no lugar do sistema doméstico, principalmente no século XIX, um sistema fabril. No primeiro momento, o sistema doméstico ele não acaba assim do dia para a noite, ele demora a acabar. Os tecelões não aceitam submeter as autoridades dos proprietários das fábricas. Então, há uma resistência no primeiro momento, mas ao longo do tempo, a longo prazo, eles não conseguem sustentar tudo isso. Então, o sistema fabril começa a ganhar força, começa a ganhar ali, espaço na Inglaterra, fazendo com que haja uma nova divisão do trabalho. Como eu falei para vocês, ele começa ali a unificar as etapas de produção em um único lugar. O que antes eu tinha dividido em várias corporações de ofício, agora eu junto tudo em um lugar só e esses proprietários, os antigos negociantes, começam a ficar sob o controle ali dos meios de produção. Beleza, galera? Além disso, quando eu formo esse sistema fabril, há, portanto, altas explorações aos trabalhadores, aos operários. Aquele operário que estava em casa, trabalhando com sua família, num sistema doméstico, passa a se deslocar, principalmente com um grande êxodo rural, para as cidades, para as áreas urbanas, aumentando cada vez mais as zonas urbanas, as cidades vão ficar cada vez maiores, as cidades vão ter ali um inchaço demográfico, uma densidade demográfica muito grande, e isso faz com que esses trabalhadores que estão ali nas fábricas, por conta dessa alta produtividade, cada vez maior com essas novas tecnologias, sejam intensamente explorados. Eram intensamente explorados, vivenciando altas jornadas de trabalho. Alguns acreditam até que mais de 18 horas de trabalho. Somente no século XIX que eu começo a ter algumas regulamentações por parte do Estado para controlar isso. Somente a partir do século XIX que eu começo, por exemplo, a colocar que a jornada ia até sábado, de 2 horas, meio-dia de sábado, né? E domingo era dedicado à vida religiosa. Então, somente no século XIX que o Estado, depois de muitas reivindicações, começa a se atentar a isso, beleza? E vale ressaltar que mulheres e crianças eram intensamente exploradas nas fábricas. E aí talvez você pergunte, caraca, professor, mas que bizarro, crianças também? Sim, porque o conceito de infância que você conhece hoje, não, deixa a criança brincar, naquele contexto social ali do século XVIII não existia. A criança desde cedo, na sua própria casa, ela já trabalhava, já era natural ela participar dos afazeres domésticos. As crianças não necessariamente ficavam o tempo todo na rua, jogando bola, andando de bicicleta, soltando pipa. Não, isso é algo mais contemporâneo. Naquela época a criança já fazia parte da vida cotidiana, mas não necessariamente elas eram exploradas. Quando elas vão para as fábricas, aqui sim, eu começo a explorar intensamente essas crianças. Crianças e mulheres eram intensamente exploradas e principalmente eram as forças de trabalho mais utilizadas nessas fábricas de fiação, por muitos acreditarem que eles teriam mais cuidado, tinham as mãos menores e tudo mais. Então utilizava-se muito essa força de trabalho aí de mulheres e crianças. E como esse operário que antes no sistema familiar tinha o controle das etapas de produção, tinha o controle dos meios de produção, passam, portanto, indo para as fábricas a não ter mais esse controle dos meios de produção, esse operário ele começa a vender a única coisa de valor que ele tinha, que era o quê? A sua força de trabalho. A única coisa de valor que o operário passa a ter quando ele não tem mais acesso aos meios de produção, já que agora o meu sistema era fabril e não doméstico, ele passa a vender a sua força de trabalho. Só que, como eu tenho um aumento da densidade demográfica, como eu tenho um aumento ali nas cidades, né, de cada vez mais um contingente populacional cada vez maior, as cidades não suportavam tanta gente.
As cidades nem tinham tanto emprego para tanta gente, porque muita gente, por conta do cercamento dos campos e por conta dessa diminuição do sistema familiar, começa a se deslocar para as cidades procurando emprego. E essas cidades não comportam tanta gente. É natural a disseminação de milhares de doenças. Lixo a céu aberto, eu me lembro como se fosse hoje. Século XVIII, século XIX, Inglaterra proliferando doença. Meu irmão, tu andava assim, ó, corta pra cá. Tu andava assim, ó, Deus, lixo. Caraca, lixo, peraí, lixo. Caraca, era o tempo todo lixo e as pessoas amontoadas, muita gente e pouco espaço. Essas pessoas intensamente exploradas começam a desencadear aí um exército industrial reserva. O que seria isso, professor? Eu tenho uma galera sendo explorada, com altas jornadas de trabalho. Os proprietários, os negociantes controlando os meios de produção ali nas fábricas. E essa galera sendo o tempo todo, explorada, sem nenhuma intervenção do governo. E muita gente que ia para as cidades não tendo oportunidade de emprego. Esse exército industrial reserva é o cara que não está empregado, mas está ali na reserva, como se fosse um jogador. Está ali esperando a oportunidade dele, da hora dele entrar no campo. Esse cara, ele vai estar ali esperando e caso essa pessoa que está sendo ali explorada reivindique, o que o patrão vai falar? Beleza, pode ir embora. Tem uma fila de 300 ou 400 pessoas atrás de você querendo a tua vaga. Então, problema se você não quer ser explorado 18 horas. Problema se você não quer ganhar um salário, um valor ridículo pelo tanto que você trabalha. Tem gente que quer, então o problema é teu. Pode ir embora, tchau e um abraço. Então, as pessoas muitas das vezes se sujeitavam e aceitavam toda essa opressão por parte dos patrões porque sabiam que tinha gente pra caraca, que tinha um exército reserva ali esperando para assumir os seus postos, esperando para entrar no seu lugar de trabalho. Era muito natural, portanto, essa exploração, as pessoas se submetiam ali a um autoritarismo, a uma rigorosidade absurda na produção, porque a produção ela passa a ser feita em esteiras, e só um corte rápido. Produção, solta uma foto aí do Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, solta uma foto aí. Solta a foto. Gente, esse filme é um excelente exemplo para você entender aquele contexto ali de industrialização, para você entender como os operários eram explorados. É um excelente exemplo para você entender isso, como o operário ele passa a ser explorado e caso ele não aceite essas imposições por parte dos proprietários, ele ficaria sem emprego porque tinha muita gente de fora esperando uma oportunidade. Além disso, gente, eu começo a ter uma fragmentação, como eu coloquei aqui, das etapas de produção. Você vai ver, nos tempos modernos, que existe uma esteira em que cada um fica responsável por uma parte da produção. Cada operário fica ali o dia inteiro produzindo a mesma coisa de forma repetitiva, cada um na sua parte de produção, ou seja, aquela produção antes familiar, que todo mundo estava ali junto, que todo mundo quase que produzia tudo, passa a ser intensamente fragmentada. E eu começo a ter uma diminuição da necessidade do operário, do trabalhador, já que grande parte das máquinas cumpre muitas das vezes a função que esse trabalhador fazia. A máquina ela vai aumentar a produtividade e o que 5 ou 10 trabalhadores faziam, um agora pode fazer usando as máquinas, aumentando ainda mais a produtividade comparando com outros trabalhadores se estivessem ali trabalhando, Então, ao invés de ter 5, eu coloco um cara que vai manusear a máquina e vai conseguir uma produção muito maior do que 5 caras. Beleza, galera? Foi? Então eu tenho uma fragmentação das etapas de produção e uma alienação do trabalhador. O trabalhador ele passa a ficar alienado. O que seria isso, professor? O que o senhor está querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que o trabalhador ele não sabe o resultado do seu produto. Ele só fica responsável por uma parte. O trabalhador ele não tem mais acesso aos meios de produção. É o primeiro momento em que eu passo a ter uma diferenciação do capital e do trabalho. O capital, o dinheiro, começa a ficar nas mãos dos donos das máquinas.
Os meios de produção ficam agora nas mãos dos grandes proprietários e o trabalho fica na mão dos operários. Esses operários vendem sua força de trabalho e são intensamente explorados, recebendo um valor pequeno demais quando comparado ao tanto que trabalhavam. É o que Marx vai chamar de mais-valia. Inclusive, o próprio Eric Hobsbawm vai falar que nesse momento o dinheiro, ele não só falava, mas ele também governava, ele também dava as diretrizes para o governo. A grande ênfase é no capital. Esse capital aqui, ó, que vai estar concentrado nas mãos dos donos das máquinas, dos grandes proprietários, vai ser repassado para esses operários de forma, ó, mínima. E grande parte desse capital vai ser reinvestido no setor produtivo. Ou seja, eu produzo um produto, eu vendo esse produto e grande parte do que eu adquiro eu vou reinvestir no meu setor produtivo ainda mais, investindo ainda mais na minha produção. E aí talvez você esteja se perguntando, mas professor, essa galera não vai reivindicar? Essa galera não vai se manifestar? Ah, vai se manifestar com movimentos como o ludismo, como o cartismo, mas isso é um assunto para um próximo vídeo. Beleza, galera? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, esse é o seu momento. Se inscreva agora no nosso canal, ativa o sininho, curte esse vídeo e vamos junto, tamo junto, minha galera. Vou descendo aqui. Um abraço!